Nesta comunicação, destaco o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, trabalho digno e crescimento econômico. Esta comunicação tem como título Visões da História sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pelo trabalho, o homem realiza sua vontade, afirmando-se como sujeito construtor de sua humanidade. É isso que o diferencia dos outros animais e lhe permite ultrapassar a condição da necessidade para a liberdade, que se constrói no fazer do próprio trabalho. O trabalho ocupa um lugar central nas sociedades, nomeadamente na política, na cultura e na economia. Apoia a produção social de bens ou de serviços, garante o acesso ao consumo, é fonte de direitos sociais e de cidadania política, qualifica e situa as pessoas na sociedade em geral, sendo fundamental na resolução dos problemas socioambientais. O impacto da nova gestão da força de trabalho com o controle algorítmico e a gamificação aumentaram a extensão do tempo de trabalho, intensificaram o ritmo e alteraram a distribuição, tornando a força de trabalho disponível durante 7 dias na semana e 24 horas por dia. No processo de produção capitalista, o instrumental de trabalho converte-se em meios de subjugar o trabalhador através de uma combinação social dos processos de trabalho, tornando a opressão organizada. Neste nosso tempo, aplicativos mudaram o conceito laboral através do capitalismo de plataforma. Tais tendências implicam necessárias revisitas teóricas e novos exercícios analíticos para os estudos do trabalho, a fim de dar conta de fenômenos em expansão mundial e que, convencionalmente, são designados em diferentes países do mundo, por exemplo, como precarização, flexibilização, McDonaldização, uberização do trabalho, dentre outros. Já nos últimos anos, e em especial no contexto pandêmico, as abordagens do que seria uma plataformização ou uma digitalização do trabalho vêm sendo intensamente pesquisadas e debatidas. O surgimento das empresas plataformas é uma inovação significativa do capitalismo do século XXI. O aumento da capacidade de coletar, armazenar e analisar dados a um custo quase zero permitiu que essas empresas, com baixíssimo capital físico e sem capital específico dos serviços que prestam, dominassem os mercados e se tornassem as maiores empresas do mundo, o que reforça a constatação de que os novos modelos de trabalho exigem novas formas de movimentos trabalhistas. O frequente acesso aos aplicativos de mensagens, como WhatsApp e e-mails, obriga a uma disponibilidade constante do trabalhador, de forma que as fronteiras do espaço e do tempo de trabalho e demais dimensões da vida fiquem obliteradas com um atroz avanço do trabalho sobre as demais partes da vida. O tempo do trabalho já não é o mesmo. As horas laborais voltaram a ser excessivas e as leis trabalhistas são incoerentes com a realidade e necessidade dos trabalhadores perante o conflito digital cognitivo. Existe uma falta de direito à desconexão do trabalho, acentuada pelo modelo remoto, que leva a uma dinâmica de vida onde os demais tempos sociais são invadidos pela esfera do trabalho. Através do trabalho, dominamos a natureza e damos movimento à sociedade. Marx considerava o homem um produto do trabalho, socio-historicamente determinado, que transforma o mundo exterior e, ao mesmo tempo, modifica o próprio homem. O conhecimento não resulta de uma contemplação passiva da natureza, mas surge como forma e produto da transformação ativa da natureza pelo trabalho. Existe, portanto, um elemento mediador entre o homem que pensa e a natureza, que é o trabalho pelo qual, conforme Marx, os homens apagam e o pêndulo do relógio
se tornou a medida exata da atividade. A sociedade é formada pela diversidade do trabalho e até ao presente as forças produtivas se desenvolveram graças ao regime de antagonismo de classes, que prossegue para alguns entre o mal e o pior, não havendo circunstância para decidir, e para outros, na pista de uma utopia transformativa, na qual os sentidos e as finalidades das formas produtivas se modificam permanentemente através de relação de poder expressa na história. Assim, novas formas de trabalho mediadas pelas ferramentas digitais e pela inteligência artificial coexistem com antigos modos de trabalho que dão igualmente significado à realidade. Refletir sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, considerando a perspectiva histórica, elucida a problemática inerente ao modo de produção capitalista e as suas contradições. O triunfo do capitalismo no século XX se fez através do estabelecimento de democracias que no século XXI expressam as fragilidades do relativismo ideológico contemporâneo, que defende todas as possibilidades éticas, mas que não demonstra garantias efetivas de espaços para o pleno exercício das várias formas previstas de cidadania. O capitalismo é um modo de produção baseado na competição e na luta de classes, expresso na exploração da classe trabalhadora e na multiplicação das desigualdades sociais, de forma que as desigualdades são naturalizadas na dinâmica social. Mas, historicamente, tais problemas são combatidos através dos movimentos trabalhistas ou sindicais. Por isso, é importante não perder de vista que as conquistas trabalhistas não são atemporais, pois precisam impactar o tempo histórico onde ocorre o trabalho. O que implica, na atualidade, uma revisão, por exemplo, das necessidades básicas do trabalhador, a começar pela regulação da comunicação. A tecnologia que multiplicou os chats e outras formas de comunicação instantâneas representam diariamente uma sobrecarga jamais vista para o trabalhador. É verdade que estes recursos digitais são também fios condutores de sentimentos, de aproximação de pessoas, do viver como um todo, em sua completude e complexidade, possibilitando a manifestação da inteligência com liberdade, mas tem sido também largamente utilizado como estratagema de controle e de poder capital. Tais fragilidades se expressam em processos burocráticos alimentados, sobretudo, pelas instâncias públicas para a desistência da participação cidadã, ou seja, discursivamente, são expressas as maiores garantias em regulamentos, leis orgânicas e projetos estratégicos institucionais, mas cotidianamente as pessoas mobilizam as suas garantias, sofrem constrangimento quando assim o fazem, desrespeitos e corrupções. E na maior parte das vezes em que isso ocorre, essas pessoas elas são caladas pelo processo que lhes retira a voz. Tais constatações não invalidam os ganhos e as vantagens que o avanço tecnológico trouxe para a sociedade. No entanto, é preciso notar que a não regulamentação ou a forma de regulamentação adotada na utilização da tecnologia é uma escolha política e não técnica. E, portanto, cada forma como a utilização da tecnologia for regulamentada resultará em um tipo de distribuição dos ganhos por ela proporcionados, de forma que poderão ou não ser equitativos para toda a sociedade, podendo ocasionar um grande número de processos injustos. O conhecimento científico precisa continuar a ser mobilizado para o desenvolvimento social a favor da ecologia, da equidade,
da ética, para o bem da humanidade, garantindo, por exemplo, que o tempo livre de uma classe não transforme a vida inteira de outras pessoas em tempo de trabalho. E que a riqueza de uns não represente a miséria de outros. Os historiadores continuam a sair das torres de marfim e a se aproximar das pessoas. Por isso, a manutenção do discurso de que a comunicação sobre o desenvolvimento científico tem falhado em decorrência dos cientistas, historiadores, utilizarem uma linguagem complexa é insustentável no tempo onde as universidades, centros de pesquisa, são usuários ativos nas redes sociais e comunicam ciência através de estratégias linguísticas e digitais com o objetivo de esclarecer as pessoas. São precisos também mais cientistas com presença política para reivindicar, monitorizar toda a comunicação e os recursos usados para a comunicação da ciência, ampliar debates sobre os direcionamentos éticos para o mundo digital e utilizar os instrumentos científicos para combater a corrupção. Os bens materiais e imateriais, que por princípio deveriam ser de acesso universal e servir para o homem viver melhor, não estão à disposição da maior parte da população mundial. Além disso, o paradigma da instrução permanece aberto para os cientistas sociais e educacionais, com o desafio da promoção da qualidade de vida e bem-estar social, ao invés da manutenção ou criação de privilégios. É importante se dizer: a carência material e mesmo emocional é um fracasso social e não individual. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm se tornado um lugar comum de utopia de transformação social, aproximando-se da ação cotidiana para a superação das adversidades numa prática de ação comunicativa que é política, mas que não depende apenas do trabalho dos políticos, mas também da popularização dos conhecimentos científicos. A erradicação da violência e da pobreza é também grande desafio para nosso tempo, algo que só será possível com medidas políticas equitativas. Assim, a superação do modo de produção vigente pressupõe uma outra compreensão da humanidade, da liberdade e da democracia. É importante se manter o foco na base social, a infância, os jovens. Nas escolas são dadas as cartas do futuro. Como tal, o ensino deve proporcionar aprendizagens necessárias para a tomada de decisões por cada cidadão, proporcionando-lhe oportunidades e capacidades para atuar como protagonista de um desenvolvimento sustentável. Cabe ainda referir que a relação entre desenvolvimento científico e a felicidade social é um dilema que permanece há séculos nos debates intelectuais e tomou a forma de desespero na era dos extremos do intenso século XX. Pois a sociedade percebeu uma nova insegurança oriunda dos desenvolvimentos científico-tecnológicos, expressa na incompatibilidade entre a ação e a capacidade de previsão da ciência sobre o mundo. O abandono e a impotência do indivíduo perante os perigos dos produtos da ciência ocuparam debates populares sobre a ciência e os seus milagres. O discurso de que as forças geradas pela economia técnico-científica eram destrutivas para o ambiente e para a própria vida humana foi amplamente divulgado, dando a sensação de um desnorteio político e científico evidenciado pelo verbo fracassar e pelo pessimismo existencial, com a ideia de que se o mundo não conseguisse destruir, por exemplo, pela guerra nuclear, a probabilidade de uma explosão ou implosão ambiental seria, por sua vez, certa. Desde o surgimento da primeira bomba atômica, despertou-se popularmente o negacionismo científico
e a desconfiança sobre a capacidade de controlar ou adaptar-se aos fenômenos da natureza, né? A capacidade humana, né, de fazer esse controle e essa adaptação. Vale ressaltar que os próprios cientistas expressaram inquietude e incerteza sobre o que fazer com suas teorias e descobertas no espaço indefinido entre ciência e anticiência, no breve século XX, ocupado muitas vezes pelos extremos das ficções científicas. Junto com o mal-estar generalizado, desconfiança e medo, surgiu a constatação de que a ciência moderna não é a única explicação possível da realidade, uma vez que a razão que privilegia uma forma de conhecimento baseada na previsão e controle dos fenômenos foi considerada um juízo de valor, ao invés de constatação científica. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou-se que, tendencialmente, a produção ou mesmo os serviços seriam cada vez mais executados sem a presença dos seres humanos. Robôs automatizados montariam carros, computadores e controlariam a produção de energia, de forma que os seres humanos só seriam essenciais enquanto compradores de bens e serviços. Algo que, de todo, não ocorreu, mas houve uma mudança no perfil das forças produtivas e das formas de exploração. No capitalismo, todos os aspectos da vida são parte do mercado subordinado à lógica acelerada, quantitativa, e o trabalho ocupa lugar central nas sociedades. O aperfeiçoamento das tecnologias de informação, como a internet, os celulares, romperam a distância entre o tempo do trabalho e o tempo livre e o tempo da vida. As pessoas sofrem cotidianamente overdose de informações, colapsam e muitas vezes não se apercebem das causas do desajustamento emocional cognitivo. As formas de trabalhar sofreram evidentes transformações. Assim, o maior desafio da ciência contemporânea é promover uma revisão política do contrato social, incentivando a reivindicação no exercício da cidadania. O fazer científico, unido à reflexão sobre a vida, é fundamental para a implementação de ações que visem a dignidade humana, valorizando um debate público global envolvendo as gerações mais jovens nas tomadas de decisões sobre o nosso futuro. Cabe considerar que, quando o tempo parece esgotar-se no interminável presente, é preciso recordar que só os seres humanos têm consciência do futuro ou dos futuros. Não vale a pena adotarmos perspectivas utópicas nem sermos demasiados catastróficos. É preciso repensar em coletividade o futuro que tem sua base na educação, a educação básica, que deve ser analisada como domínio público e bem comum geral. A sociedade precisa trabalhar para um futuro comum, com diálogo e ação de colaboração internacional. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável constituem compromissos comuns para o melhor viver social através de ações que gerem um sujeito histórico com capacidades e autonomia de realizar atividades em partilha, colaboração e inventividade.